A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de passar uma palavra que o Senhor, Deus me deu hoje, dia 28. Esses dias eu tenho me sentido muito incomodado com algumas coisas que eu tenho visto, ouvido na internet, no YouTube, que já tenho observado que não bate com a palavra, não tem batido com a palavra de Deus. Coisas que eu acreditava e hoje não acredito mais. E já tenho mais ou menos algumas semanas que isso tem me incomodado muito. E hoje o Senhor me deu uma palavra. Hoje à tarde eu orei ao Senhor. E hoje à noite, quando eu estava deitado na minha cama, eu ouvi uma palavra. E a palavra e a palavra falava assim: e a serpente me enganou. Aí eu levantei da cama e a serpente me enganou, e eu lembrei que eu tinha visto 2 olhos me vigiando. Quando eu acordei, no dia de ontem, no dia 27, eu vi 2 olhos enormes me vigiando, como se fossem olhos de serpente. E hoje à noite veio essa frase: e a serpente me enganou. E eu fui ler na Bíblia, achei aonde o Senhor estava me dando essa palavra, e está lá em Gênesis. E o Senhor me trouxe uma palavra para me passar para os irmãos. A palavra está escrita em Gênesis. Eu gostaria que os irmãos, se tiverem Bíblia, me acompanhassem. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, foi exatamente essa frase que eu ouvi essa noite. E a serpente me enganou. Irmãos, há coisas que parecem ser de Deus, mas não são. A serpente tem enganado, ela é sedutora e ela tem enganado a muitos, porque está chegando o dia dela ser esmagada. Está chegando o dia da igreja encontrar com o Senhor nos ares. E ela está fazendo de tudo para enganar o povo de Deus. Eu estava perguntando ao Senhor: mas Senhor, o que acontece se ouvirmos uma palavra que não é do Senhor, se nós alimentarmos de uma palavra que não é do Senhor? Poderia fazer mal? O Senhor me deu uma palavra, irmãos. E o Senhor me respondeu lá em Coríntios, 2 Coríntios 11. Olha a palavra que o Senhor me deu. Exatamente sobre a serpente também, irmãos. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Para vos apresentar pura a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Irmãos, há um dano na alma, há um dano nas vestes se a gente alimentar de uma pregação que não vem de Deus, um espírito que não vem de Deus, um evangelho que não vem de Deus, a gente abraçar
como está escrito aqui, que abraçar um evangelho que não provém do Senhor, e com razão sofrereis. Isso traz contaminação à virgem, né? Como ele falou aqui no versículo 2, começando aqui, que ele quer que o Senhor o Senhor Deus quer uma esposa, uma virgem santa, né? Porque estou zeloso por vós com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele quer uma virgem pura. E quando a gente ouve um evangelho que não vem de Deus, quando a gente ouve um espírito que não é do Senhor, quando a gente se contamina com coisas que não é do Senhor, essa virgem não é do Senhor. Essa virgem não vai ser apresentada ao Senhor. Essa virgem não serve para ser esposa do Senhor. Simplesmente isso, irmãos. Então, a serpente me enganou. A serpente tem enganado até hoje, irmãos. Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Anjo de luz para enganar. Olha o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muitos, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, Satanás, ele quer pôr essas pessoas em escravidão de pecado, em escravidão de erro. Eu estava pensando hoje, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu estava pensando na Eva, nós culpamos a Eva do pecado dela, né? Nossa, por que a Eva pecou? Por que a Eva teve que pegar aquele fruto lá? Senhor Deus tinha falado que não era para comer. Irmãos, e quantas vezes a gente fica agarrado numa coisa que Deus falou que não é para a gente ficar agarrado naquilo, que aquilo ali não é de Deus, que aquilo ali não presta, que aquilo ali é pecado, e a gente não larga. A gente está na mesma condição de Eva. Na mesma condição de Eva. E a Eva foi expulsa do Jardim do Éden. E se a gente continuar no erro, se a gente continuar no pecado, se a gente ficar agarrado no engano, nós não entraremos na glória. Porque estaremos contaminando, né, nossas vestes. E estaremos deixando de novo a mesma serpente maldita que enganou a Eva, nos enganar de novo. O apóstolo Paulo fala aqui, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, hoje a gente vê tanta coisa, né? Tanta loucura. E a gente vê também que Satanás, a serpente, tentou enganar Jesus, né? Tentou Jesus lá no deserto, né? E como Eva, né, ofereceu aquele... Ela diz que a Eva viu que aquele fruto era bom, né? Mas ela ouviu o conselho daquela serpente maldita, né? E ali no deserto, quando Satanás falou com Jesus, né, que é para transformar aquela pedra em pão, e Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois o Senhor, lá no final, depois de ter sido tentado, o Senhor expulsou aquele demônio, né? Vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Então, irmãos, tomem cuidado, não deixe a serpente de te enganar.
Toma cuidado. Quando te falar, Jesus está aqui, Jesus está ali, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado, que nós venhamos voltar na simplicidade de Cristo, simplicidade na palavra, porque a maior revelação é a Escritura, a maior revelação é a palavra de Deus. Às vezes a gente fica agarrado em tempos, épocas, estações, sinais. E muitas das vezes é a serpente que está nos enganando. É a serpente que está nos enganando. Se o próprio Senhor falou que vai ser de surpresa, né? E isso pode ser a serpente nos enganando para ganhar tempo, e quando Jesus voltar, nos pegar de surpresa, e vai ficar aquela multidão enganada pela serpente. Você já pensou nisso? Uma multidão enganada pela serpente, porque a serpente enganou e achavam que era Jesus, e não era Jesus. Era a voz da serpente. Então, irmãos, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Amém? A paz do Senhor.